E, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Sobrescrito uma, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Sobrescrito uma, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus. Sobrescrito dois, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sobrescrito três, então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Sobrescrito uma, e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desta camada, e com febre. Sobrescrito uma, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. Sobrescrito uma, e, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Sobrescrito uma, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Sobrescrito uma, e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Sobrescrito uma, e, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Sobrescrito dois, e disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sobrescrito uma, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Sobrescrito dois, Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Sobrescrito três, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Sobrescrito dois, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Sobrescrito dois, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Sobrescrito dois, e ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Sobrescrito dois, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sobrescrito dois, e, tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoninhados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Sobrescrito dois, e eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Sobrescrito três, e andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. Sobrescrito uma, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Sobrescrito dois, e ele lhes disse: Ide. E, saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Sobrescrito três, os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecerá aos endemoninhados. Sobrescrito três, e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus,
vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Mateus 8, 1-34.